Então, já que maio é o mês que mais se fala em doença celíaca em todo o mundo, porque realmente no terceiro domingo de maio se comemora o Dia Internacional dos Celíacos, eu estou aqui no estúdio com um dos maiores especialistas sobre o assunto, que é o Dr. Mauro Bonato, médico gastroenterologista, especialista em doença celíaca, endoscopista também. A Elziane Scarpetta Gil, que é psicóloga, faz um trabalho direcionado nessa área também, né, Elziane? Tudo bem? Como vai? Bem. Dr. Mauro já é um velho conhecido nosso, porque falou em doença celíaca, Dr. Mauro está junto conosco. Seja bem-vindo novamente, Dr. Mauro. Obrigado. E a Kátia Marçal, que é presidente da Celbra Cascavel, que é um braço de um movimento nacional que atende justamente essa doença específica. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Soraya. Bom, Dr. Mauro, maio é o mês que a priori se deve falar mais em doença celíaca. É uma doença ainda desconhecida do grande público? Ela é não só desconhecida, como ela é não diagnosticada em mais de 90% dos casos. Isso é da literatura americana, europeia, e que não é diagnosticada. Então quer dizer que 90% das pessoas têm a doença e não sabem. É um número alto, né? No Brasil se fala em 2 milhões, mais ou menos, de pacientes, de pessoas que têm doença celíaca, e a maioria parece que não tem o diagnóstico também. É isso, doutor Mauro? A gente tem que fazer mais ou menos o cálculo de 1% da população, que é a média mundial, né? A gente tem variações, mas a média é 1%. E quais são os principais sintomas? Como que uma pessoa pode começar a pensar que é celíaca a partir de sinais, de indicações na sua rotina? Inicialmente, nos últimos anos, está tendo uma grande divulgação, né, da questão do glúten. Então, o glúten hoje virou uma febre. Até poucos dias tinha alguns artigos falando em febre do glúten, porque muitas pessoas fazem dieta do glúten para perder peso, outros fazem a dieta porque tem alguns sintomas, e outros acabam fazendo mesmo a dieta porque é moda e diz que é bom, se sente bem. E na verdade o glúten é contido no trigo, centeio, aveia e cevada, malte. É uma proteína que ela causa 3 tipos de patologias, assim, de patogênese, que eu vou ajudar aqui a desvendar. Para a gente entender, né? Entender. Então, a primeira delas é a alergia ao trigo, né? Então, a pessoa pode ter bronquite, pode ter problema de pele e também algumas alterações anafiláticas, tipo uma reação quando a pessoa come um camarão, por exemplo. Todo mundo conhece isso. É uma coisa aguda, assim, que a pessoa se sente mal aos exercícios. É citado na questão do glúten. Então, isso é alergia. Aí tem a doença celíaca, que ela causa alterações tanto da mucosa do intestino delgado, que é onde absorve os alimentos, quanto no organismo da pessoa, né? Doenças autoimunes são chamadas. Então a gente bate bastante, divulga bastante, porque como tem 90% de pessoas que não são diagnosticadas, então os médicos, as pessoas, né, da área começam a pensar na doença, e quando pensa assim na doença e procura a doença, você acaba encontrando mais, né? E a doença autoimune causa problemas da tireoide, de problemas de diabetes, problemas dermatológicos, como dermatite herpetiforme, que é conhecida como doença celíaca da pele, tem artrites, artroses, várias patologias relacionadas à autoimunidade. Certo. E aí tem uma terceira patogênese da doença relacionada ao glúten, que é a sensibilidade ao glúten não celíaco. Quer dizer, o paciente não é alérgico, como o trigo, e não é celíaco com doenças autoimunes, mas ele tem sintomas semelhantes ao de doença celíaca, né? Mas ele é só sensível, e isso chega de 3 a 15% da população. Tem estudos americanos mostrando até 15% da população tem essa sensibilidade. Por isso que muitas vezes uma dieta isenta de glúten causa benefício para a pessoa, porque se ela encaixar nesses 15%, exatamente nesse perfil que você ela acaba melhorando dos sintomas. Certo, né? Isso explica muita coisa. Exatamente. Deixa eu só aproveitar, doutor Mauro, a Kátia também é celíaca, né? Isso que te levou a trabalhar junto com o doutor Mauro, essa questão da Celbra, a gente vai falar um pouquinho a respeito desse movimento daqui a pouco, mas quais foram os sintomas que você sentiu, em qual perfil você se encaixa nessa descrição que o doutor Mauro fez? Na verdade, meu sintoma foi dor no estômago, inchaço, né? E eu passei várias semanas assim e resolvi fazer endoscopia. Mas o sintoma era esse, era inchaço no estômago e na barriga, né? Esse mal-estar.
E aí a gente já fez a endoscopia e o Dr. Mauro já diagnosticou a doença celíaca, né? E daí o tratamento foi o quê? Uma dieta rigorosa. Então, Soraya, permita, antes, né, você tinha feito a pergunta, eu dei uma introdução e acabei não respondendo. Então, os sintomas clássicos são distensão abdominal, diarreia, dor na região do epigastro. Esses são sintomas clássicos. Mas a pessoa pode apresentar diabetes, pode apresentar hipotiroidismo, dermatites, né? Esses são chamados sintomas atípicos. Até anemia, osteoporose, são sintomas atípicos, quer dizer, não são aqueles clássicos. E tem alguns que não têm sintomas. Tem alguns que têm só uma distensão, eventualmente tem o intestino preso, até não tem diarreia. Então a questão é, eu sempre falo para os alunos, tem que pensar em doença celíaca quando a pessoa ingere trigo e tem sintomas, né? É como a intolerância à lactose, que é bastante comum. A pessoa toma leite e se sente mal. Então você tem que relacionar a ingestão do alimento com os sintomas. Então, na doença celíaca, não é todo mundo que tem distensão abdominal, dor no estômago, que tem doença celíaca. São aqueles que têm esses sintomas quando ingerem trigo, centeio, aveia, cevada. Deixar bem claro isso, né? Então, os sintomas estão relacionados aos alimentos. Senão as pessoas, eu tenho sou celíaca. Vai associar com a questão e não, né? Tem nada a ver. E né? É familiar também, né? Porque quando tem 20%, em torno de 10 a 20%, depende dos trabalhos, dos estudos, são consequências familiares. Então tem um irmão, tem o pai, tem a mãe, né? Alguém da família pode ter em torno de 10 a 20% das pessoas. Dr. Mauro, e como que é o diagnóstico, né? O diagnóstico adulto, infantil, porque tem casos de crianças também. Em que momento ele ocorre? Até é dito assim, que o diagnóstico clínico em doença celíaca é uma utopia. Né? A doutora Lorete Coates que publicou essa frase. Quer dizer, talvez você, só com a clínica, dificilmente você vai conseguir fazer o diagnóstico. Mas se você pensar na doença, como eu disse, começar a imaginar, né? E quando você conhece mais a doença, quando você procura, você acaba encontrando mais. Então, o diagnóstico inicial é clínico, é a suspeita do médico, né? Todas as especialidades, até endócrino, na hematologia, na reumatologia, como eu disse. Dermatologista. Todos eles têm que pensar na doença. Ginecologista, porque também. Abortamentos também faz parte. Osteoporose. Então, tem vários especialistas que podem pensar na doença. Primeiro, pensar na doença. Segundo, pode pedir exames de sangue. Então, tem o antitransglutaminase e antiendomíase, que são exames de laboratório, que ele coleta e se tiver alteração, você já suspeita, vai para uma endoscopia para avaliar o duodeno. A outra forma de diagnosticar é por acaso. O paciente vem, vai para uma consulta, eu tenho dor de estômago, tenho refluxo e tal, vai para uma endoscopia e acaba encontrando a doença. Nós temos um estudo aqui, de cada 317 endoscopias é encontrado um caso novo de doença celíaca. Então, se imagine, um volume grande de endoscopia, você tem exames de primeiro exame, né? Sim. 317 pacientes de primeiro exame, um é celíaco, na nossa estatística de 10 anos. Então, que é 1% mais ou menos. E se ficar na dúvida ainda, você pode fazer o exame de genético, que é o HLA, DQ2 e DQ8, que é para você, quando você tem uma dúvida ainda, né? Existe dúvida, aí você pode fazer esse exame para desempatar. Mas se por esses caminhos todos, dificilmente você não vai fazer o diagnóstico. Mas ainda fica a dúvida, você vai perguntar se a pessoa está comendo glúten. Claro. Porque ela tem que estar comendo glúten para fazer o diagnóstico. Então, esse é um ponto importante. Por isso que a gente sempre pede para os outros nutricionistas, outras especialidades, antes de pedir uma dieta isenta do glúten, que faça os exames sorológicos. Porque depois que faz a dieta isenta do glúten, os exames normalizam. Certo. Normalizam e você não faz o diagnóstico. Tanto endoscópico, muitas vezes, ou até o sorológico. E a pessoa pode estar com a doença, ela se contamina algumas vezes, come algumas vezes e acaba causando as lesões que a gente, que pode levar até um câncer intestinal, que é o linfoma, no final da história, da evolução. Então, o diagnóstico é muito importante antes da dieta isenta do glúten. Então, repito isso porque isso é fundamental, né? Então, essas são as dicas para o diagnóstico. O Dr. Mauro está participando desse primeiro bloco, tem compromisso, mas eu não quero que o senhor saia daqui sem a gente tocar no assunto da questão dessa dieta que virou modismo nacional, da dieta milagrosa para emagrecimento do glúten. Passou a ser assim uma coisa quase indiscriminada. Tem
Tem consequências isso, doutor Mauro? É possível, qualquer pessoa pode fazer? Eu queria que o senhor fizesse esse alerta. Não, você pode viver sem o glúten, né? Assim, na tua alimentação. Vai suprir com outros alimentos, né? Que não é tão fundamental. A questão é, justamente, se você faz dieta isenta do glúten, você acaba mascarando um diagnóstico de uma doença. Você pode ser sensível ao glúten só e não ter a doença celíaca, mas você precisa, antes disso, saber, bom, não tem doenças autoimunes na história, não vai dar doença autoimune? Não, é só sensível ao glúten. O sensível ao glúten é praticamente um diagnóstico de exclusão, depois que você afastou todas as possibilidades de ser celíaco, né? Certo. Então, a gente insiste em dizer, né? O perigo da dieta não é você deixar de comer ou não, isso não tem problema nenhum. Qualquer um pode fazer para emagrecer, para se sentir bem, porque o glúten tem uma certa... causa um certo desconforto, né? Extensão abdominal, algumas coisas em algumas pessoas que são insensíveis. Perfeito. Então a gente deve, primeiramente, repito, afastar o diagnóstico de doença celíaca, né? Mas a dieta, como você perguntou, pode ser realizada. Perfeito. Doutor Mauro, muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco no Encontro Saudável. No próximo, lembrar, né? Desculpe. Fique à vontade. Lembrando que tem o dia do parabenizar, né? Numa situação de positivo, né? Positivo dos celíacos, né? Que são da associação e que participam da associação, né? Lembrado. E do dia do celíaco. Parabenizar no sentido de que eles descobriram que eles são aderentes à dieta, que é muito importante, né? Porque alguns não são aderentes à dieta. Alguns dizem, eu como uma vez por semana, daí você vai fazer o exame, tem focos de doença, né? Então, mas que eles conhecem, então eles participam das nossas palestras lá, dos médicos que vão palestrar, né, Kátia? Também a Kátia, eu queria muito agradecer por ela ser essa doação que ela dá para a associação, né? E em retorno a gente pede para que todos também participem, porque fortalecendo a associação a gente consegue muitas coisas, como até uma coisa que é invejada no Brasil, quando nós vamos em palestras, né? A Kátia já foi, ela prova disso, de que as pessoas invejam um local que tem uma panificadora ampla com produtos sem glúten. Claro, não é só aqui, mas num supermercado grande. Então, isso é importante, né? A gente tem essa parceria. Então, parabenizo a todos aí. Vamos continuar nessa luta e eu tenho certeza que nós vamos crescer na Celbra ainda mais, né, Kátia? Nós esperamos, né? E muitos diagnósticos, desses 90% que não são diagnosticados, que a gente consiga cada vez mais, né, descobrir essas doenças. Perfeito. A colocação aí bem adequada do Dr. Mauro, que está fazendo além da sua parte especialista, né? Está aí se esforçando no sentido de trazer essa qualidade, melhorar essa qualidade de vida para os celíacos de Cascavel e da região.